Emenda modificativa ao projeto de lei número 004/2011, modifica o parágrafo 3º do artigo 29 do projeto de lei complementar, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração da administração direta, autárquica e fundacional, integrantes da estrutura do Poder Executivo do município de São José, institui novos padrões de vencimento e estabelece normas gerais de enquadramento. Artigo 1º. Fica modificado o parágrafo 3º do artigo 29, que passará a contar com a seguinte redação. Artigo 29, redação original, parágrafo 3º. Os servidores penalizados em sindicância ou processo administrativo disciplinar com trânsito em julgado não integrarão a lista dos avaliados daquele ano. Artigo 2º. Os demais artigos permanecem inalterados. Justificativa. A modificação se faz necessária, tendo em vista a reivindicação da categoria. Senhor presidente, essa emenda, ela altera com uma única palavra o sentido de um parágrafo do artigo 29 do plano de carreira. Ontem, quando eu tinha uma visão sobre essa emenda, e tão logo a minha fala, o vereador Batiste, ele usou dessa tribuna, e me fez recordar um período em que eu sofri um processo disciplinar na Prefeitura de São José. E naquele momento eu achei por bem pedir vistas. Por que pedir vista de tal emenda? Porque realmente com a fala do vereador foram levantadas algumas dúvidas pela minha pessoa em relação à modificação que ora estava sendo apresentada. Recebi críticas em função de ter pedido vistas. Fui vaiado porque pedi vistas. Foi dito à minha pessoa que se é para reprovar, se é para negar, se é para rejeitar, que rejeite agora. Eu não concordo. Eu acho que o pedido de vistas é um direito que o vereador tem para que ele possa se aprofundar na matéria, dizimar todas as dúvidas e depois vir aqui votar. Se tem dúvidas quanto se é constitucional, se não se é inconstitucional, se ele tem dúvidas, ele tem que ter um acesso maior à matéria, se aprofundar e depois votar com a consciência bastante tranquila. Ora, pois, o parágrafo anterior dizia que os servidores penalizados em sindicância ou processo administrativo disciplinar em julgado não integrarão a lista dos avaliados naquele ano. E a proposta é que se acrescente a palavra trânsito em julgado no lugar de julgado, ou seja, o sujeito ele vai ser afastado do serviço por sofrer um processo disciplinar e abrir uma sindicância sobre o sujeito. Ele está sendo acusado de ato irresponsável no setor ou de qualquer outro assunto que coube a ele abrir um processo administrativo. Durante essa sindicância, o servidor pode ser penalizado com o afastamento dele do serviço, porém, ainda não foi terminado o processo disciplinar. Ele pode retornar à sua função posteriormente e ser provado de que ele realmente não tinha culpa daquele processo. Então, não é justo que durante essa sindicância, esse afastamento, em que o servidor ainda não provou a sua inocência, ele não possa participar do processo de avaliação para progredir na sua carreira. Por isso, quando é acrescentado o termo trânsito em julgado, que aí não há mais recurso, foi comprovado, o sujeito realmente tem culpa, ele está sendo penalizado, aí sim ele não deve progredir, ou aquele ano não deve participar da avaliação feita pela equipe. Sendo assim, uma parte do vereador Edson. Obrigado, vereador Adriano, pela parte. O senhor vê como é complexo. Eu até agora entendia diferente. Porque um plano de cargos e salário, plano de carreira, não se faz de um dia para o outro. Então, com a sua explicação agora, fica claro. É lógico que uma pessoa, um funcionário público que está em julgamento ou foi denunciado por alguma questão, e ele até ser penalizado, literalmente, tanto pela justiça ou pela comissão que está julgando ele internamente, ele não pode ser penalizado e não participar também do plano de cargos e salários. Isso é lógico, é uma coisa consciente. Após ele ser julgado
e sendo condenado em todas as instâncias, aí sim ele não deve participar. Com a sua explicação, ficou claro, porque ele é muito complexo, a lei é complexa, a gente tem que ler, reler, para que a gente não cometa nenhuma injustiça. Vereador Edson, eu agradeço a sua participação e aí eu quero reiterar aqui a minha visão sobre o pedido de vistas. Eu acho que é de suma importância, nós tivemos pouco tempo, sim, reafirmo tudo que já disse, de debatermos esse plano, de criarmos as nossas emendas, de discutirmos nessa casa. Então, eu reafirmo a importância do pedido de vistas para que a gente ganhasse mais tempo e pudesse decidir quanto ao que é correto ou não. Dessa forma, eu peço a todos os companheiros que votem a favor da emenda. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, votação. Senhores vereadores concordam, permaneçam como estão. A emenda está aprovada por unanimidade, senhores vereadores presentes.